Existe uma coisa meio estranha que acontece dentro da sua cabeça todos os dias, e a maioria das pessoas simplesmente nunca percebe. Em algum momento do dia, você está fazendo algo completamente normal, talvez lavando a louça, caminhando na rua ou tentando dormir, e de repente sua mente começa a falar. Ela lembra de algo que aconteceu anos atrás. Ela cria um problema que talvez aconteça amanhã. Ela começa um diálogo imaginário com alguém que nem está presente, e quando você percebe, já está totalmente envolvido naquele pensamento. Já está revivendo algo antigo, já está discutindo mentalmente, já está preocupado com algo que ainda nem aconteceu. A mente simplesmente puxou você para dentro da história e você foi junto. E o curioso é que quase ninguém questiona isso. Parece normal viver assim, como se cada pensamento que aparece tivesse automaticamente o direito de comandar suas emoções e seu estado mental. Agora imagina uma coisa curiosa. Se uma pessoa de fora tivesse esse mesmo poder sobre você, seria absurdo. Imagina alguém chegando perto e dizendo: agora você vai ficar ansioso por meia hora. Ou então, agora você vai lembrar daquela vergonha de 5 anos atrás e sentir tudo de novo. Seria estranho, até invasivo. Mas quando é a própria mente fazendo isso, quase todo mundo aceita como se fosse a coisa mais normal do mundo. E é exatamente aqui que começa a confusão que tanta gente tem sobre controlar a própria mente. Porque controlar a mente não significa parar de pensar, não significa eliminar pensamentos negativos, e definitivamente não significa viver em um estado permanente de calma absoluta. A mente foi feita para pensar. Esse é literalmente o trabalho dela. O verdadeiro domínio mental é algo muito mais simples e, ao mesmo tempo, muito mais importante. É aprender a não ser arrastado por qualquer pensamento que apareça. Se você observar com um pouco de atenção, vai perceber que a maioria dos pensamentos simplesmente surge. Você não agenda eles, não escolhe o momento, não decide conscientemente pensar em determinada coisa. Eles aparecem, às vezes no pior momento possível. Você está tentando se concentrar e sua mente resolve lembrar de algo inútil. Você está tentando relaxar e ela começa a revisar todos os problemas da sua vida. Você está tentando dormir e ela decide abrir um debate interno sobre o futuro inteiro. Parece até que existe um comentarista dentro da sua cabeça que nunca tira folga. E durante muito tempo a gente cresce acreditando que essa voz somos nós mesmos, que tudo o que ela diz precisa ser levado a sério. Só que quando você começa a observar de verdade o que acontece dentro da sua mente, percebe uma coisa curiosa. Os pensamentos são muito mais aleatórios do que parecem. Alguns são úteis, alguns ajudam a resolver problemas reais, mas muitos são apenas repetição, exagero ou pura imaginação. É como se fosse um rádio mental ligado o tempo todo comentando tudo o que acontece. Às vezes ele fala algo útil, às vezes fala algo completamente absurdo. O problema não é o rádio existir. O problema é acreditar que tudo o que ele transmite é verdade absoluta. E é exatamente aqui que começa o primeiro passo para controlar a mente, que na verdade não tem nada de místico ou complicado. O primeiro passo é observar, apenas observar. Não tentar parar os pensamentos, não tentar brigar com eles, não tentar expulsar nada da cabeça. Só perceber que eles estão acontecendo. Parece simples demais, mas quase ninguém faz isso. A maioria das pessoas entra automaticamente no pensamento assim que ele aparece. Se surge um pensamento dizendo vai dar tudo errado, a pessoa já começa a imaginar o fracasso inteiro. Se surge um pensamento dizendo você não é bom o suficiente, ela já começa a sentir aquilo como se fosse uma verdade absoluta. Só que pensamentos não são fatos. Pensamentos são apenas eventos mentais acontecendo dentro da sua cabeça. Eles são mais parecidos com nuvens passando no céu do que com ordens obrigatórias que precisam ser seguidas. Imagina o céu em um dia qualquer. Às vezes passam nuvens leves, às vezes nuvens escuras, às vezes nuvens enormes que parecem tempestades. Mas o céu continua lá. As nuvens vêm e vão. Pensamentos funcionam exatamente assim. Alguns são leves e passam rápido. Outros são pesados e parecem durar mais tempo. Mas todos passam se você não ficar alimentando eles. O problema é que muita gente vê uma nuvem escura e assume que o céu inteiro ficou escuro para sempre. E aí começa a reagir emocionalmente a algo que talvez fosse desaparecer em poucos segundos. Quando você aprende a observar pensamentos como quem observa nuvens, algo interessante acontece. Você cria uma pequena distância entre você e o pensamento.
Antes disso, parecia que você e o pensamento eram a mesma coisa. Depois disso, você percebe que existe você e existe o pensamento acontecendo. Essa pequena distância muda tudo, porque quando existe distância, existe escolha. E isso leva ao segundo passo do domínio mental, que é aprender a não entrar em todos os pensamentos que aparecem. Pense em uma situação simples. Imagine que você está sentado em um banco de praça vendo pessoas passarem na sua frente. Algumas passam rápido, outras caminham devagar, algumas parecem apressadas, outras estão distraídas. Agora imagina se toda vez que alguém passasse na sua frente, você fosse obrigado a levantar e seguir aquela pessoa. Sua vida viraria um caos completo. Você nunca teria direção própria. Estaria sempre indo para onde qualquer pessoa aleatória resolvesse ir. É exatamente isso que acontece quando você segue automaticamente cada pensamento que surge na sua mente. Apareceu um pensamento preocupado, você já começa a se preocupar. Apareceu um pensamento crítico, você já começa a se julgar. Apareceu um pensamento negativo sobre o futuro, você já começa a sentir ansiedade. Só que pensamentos são apenas visitantes passando pela sua mente. Você não precisa seguir todos eles. Quando você percebe isso pela primeira vez, acontece algo meio libertador. Você começa a notar pensamentos surgindo e simplesmente deixa eles passarem. Não porque você está forçando eles a ir embora, mas porque você não entrou na história que eles estavam tentando contar. E sem atenção constante, muitos pensamentos simplesmente perdem força. Isso acontece porque pensamentos se alimentam da sua atenção. Quanto mais você analisa, discute e alimenta aquele pensamento, mais ele cresce. Quanto mais você entra na narrativa, mais real ela parece. Mas quando você apenas observa e deixa passar, o pensamento não encontra combustível. Ele aparece, fica alguns segundos e depois vai embora. Claro que no começo isso não parece tão fácil. A mente é insistente. Ela gosta de puxar você de volta para dentro das histórias. Ela gosta de repetir certos tipos de pensamento várias vezes. Às vezes ela tenta convencer você de que aquele pensamento é extremamente importante e precisa ser analisado imediatamente. Mas com prática, você começa a perceber que muitas dessas urgências mentais são apenas ilusões. Nem tudo que parece urgente dentro da mente realmente precisa de atenção naquele momento. E então, chegamos ao terceiro ponto, que é onde muita gente finalmente entende o que significa controlar a mente de verdade. Não é sobre eliminar pensamentos, é sobre escolher para onde vai a sua atenção. A atenção é uma das coisas mais poderosas que existem na experiência humana. Aquilo que recebe sua atenção cresce na sua percepção. Se você passa o dia inteiro focando em problemas, a vida parece uma sequência interminável de problemas. Se você passa o dia inteiro focando em erros, tudo parece errado. Se você foca apenas no que falta, sempre vai parecer que nada é suficiente. Mas quando você aprende a direcionar sua atenção de forma consciente, a experiência muda. Isso não significa ignorar dificuldades ou fingir que tudo está perfeito. Significa apenas entender que sua mente não precisa ficar presa em qualquer pensamento negativo que apareça. Você pode escolher trazer a atenção de volta para o que realmente está acontecendo no momento presente. Um exercício simples para entender isso é prestar atenção total em algo cotidiano. Pode ser caminhar, comer, tomar banho ou trabalhar em uma tarefa específica. Em vez de deixar a mente viajar para o passado ou para o futuro, você traz a atenção para o que está acontecendo agora. No começo parece simples demais, mas quando você faz isso, percebe o quanto a mente normalmente vive longe do momento atual. Grande parte da ansiedade das pessoas não vem do que está acontecendo agora, mas do que a mente está imaginando sobre o futuro. Grande parte da culpa ou tristeza vem de coisas que já aconteceram e que a mente continua repetindo como se fosse possível voltar no tempo. Quando você volta para o presente, percebe que muitos desses problemas não estão realmente acontecendo naquele momento. Eles existem apenas como pensamentos. Isso não resolve todos os desafios da vida, claro, mas reduz muito o barulho mental que costuma acompanhar esses desafios. Outra coisa interessante acontece quando você começa a observar sua mente com mais frequência. Você percebe que ela adora exagerar. Um pequeno erro vira uma grande tragédia mental. Um atraso na resposta de uma mensagem vira uma história inteira sobre rejeição. Um comentário simples vira uma análise profunda sobre o que as pessoas pensam de você. A mente gosta de preencher espaços vazios com narrativas. O problema é que muitas dessas narrativas são completamente imaginárias. E quanto mais você observa isso, mais começa a perceber que não precisa levar tudo tão a sério. Isso cria uma leveza curiosa na forma como você lida com os próprios pensamentos. Não porque eles desapareceram, mas porque você parou de tratar cada um deles como uma verdade absoluta. Alguns pensamentos continuam sendo úteis e merecem atenção.
Outros são apenas ruído mental. E quando você aprende a reconhecer a diferença, a mente deixa de parecer um lugar caótico. Com o tempo, surge um momento interessante. Um pensamento negativo aparece, como sempre apareceu. Mas em vez de você mergulhar nele automaticamente, você apenas percebe que ele está ali. Você observa. E depois continua fazendo o que estava fazendo. Esse pequeno momento de consciência já é uma forma real de controle mental. Não é um controle baseado em força ou repressão, mas em clareza. No fundo, dominar a própria mente é muito menos sobre lutar contra ela e muito mais sobre entender como ela funciona. A mente pensa, cria histórias, imagina cenários e repete lembranças. Isso é natural. O que não precisa ser automático é a forma como você reage a cada pensamento. Quando você percebe que existe um espaço entre o pensamento e a reação, descobre que tem muito mais liberdade mental do que imaginava. E é curioso como algo tão simples raramente é ensinado. As pessoas aprendem matemática, história, geografia, aprendem a lidar com várias habilidades externas, mas quase ninguém aprende a lidar com os próprios pensamentos. E talvez seja por isso que tanta gente vive com a sensação de que a mente está sempre fora de controle. Mas quando você quebra o processo em partes simples, tudo começa a fazer sentido. Primeiro, você observa os pensamentos. Depois, aprende a não seguir todos eles. E por fim, aprende a direcionar sua atenção para o que realmente importa naquele momento. Esse é o básico do domínio mental. Nada de fórmulas secretas, nada de técnicas extremamente complicadas. Na verdade, quando você entende o funcionamento da mente com um pouco mais de clareza, percebe que muitas das batalhas mentais que pareciam gigantes eram apenas histórias passando pela sua cabeça. Histórias que ganharam força porque receberam atenção demais. Quando essa atenção começa a ser usada de forma mais consciente, a mente naturalmente fica mais organizada. E nesse ponto acontece uma mudança interessante na forma como você vive o dia a dia. Os pensamentos continuam surgindo como sempre surgiram, mas eles deixam de ser ordens automáticas. Eles viram apenas sugestões mentais que podem ou não ser seguidas. Essa pequena diferença muda a forma como você reage ao estresse, às preocupações e até aos desafios normais da vida. Porque no fim das contas, controlar a mente não é sobre viver em silêncio mental absoluto. É apenas sobre não ser arrastado por cada pensamento que aparece. Quando você entende isso, descobre que a mente não precisa ser um lugar tão barulhento quanto parecia antes. E quando alguém finalmente percebe essa simplicidade escondida por trás de algo que parecia tão complicado, a reação geralmente é a mesma. A pessoa olha para trás e percebe que passou muito tempo tentando lutar contra a própria mente, quando na verdade bastava aprender a observar, criar distância e direcionar a atenção com um pouco mais de consciência. E quando tudo isso começa a fazer sentido na prática, fica claro que dominar o básico da própria mente não é um mistério impossível. Na verdade, quando você entende como o processo funciona, percebe que controlar a mente é bem tranquilo na real.